O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Santo Inácio, ele nasceu por volta... Meu santo, agora está bom. Santo Inácio nasceu por volta do ano 30. Foi feito bispo por volta do ano 70, isto é, ano 30 depois de Cristo, feito bispo por volta do ano 70 depois de Cristo, e foi martirizado, velho já, idoso, no ano 107 depois de Cristo. A perseguição que aconteceu, que sofreu Santo Inácio, foi aquela provocada por Trajano, o imperador Trajano. Então nós estamos aqui no período chamado subapostólico, isto é, nós temos o período dos apóstolos e depois nós temos o período dos padres da igreja. Existe aquele imediato após os apóstolos, que é chamado de período dos padres subapostólicos, isto é, que conheceram os apóstolos, que é o caso aqui de Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, são todos padres subapostólicos, que foram feitos, que foram padres da igreja imediatamente após a morte dos apóstolos. Pois bem, então, nesta perseguição, motivada pelo imperador Trajano, o velho bispo de Antioquia. Antioquia é aquela cidade, aquela diocese, onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e onde Pedro foi bispo. Então, Inácio de Antioquia é o sucessor de São Pedro na diocese de Antioquia. Pois bem, então ele foi preso, foi condenado às feras. Ele seria entregue para ser comido pelas feras, porque era cristão. Aqui, meus irmãos, assim, é sempre importante que nós façamos uma atualização, né? Imagine aqui se isso voltasse a acontecer, qual seria a nossa atitude, né? Quem aqui estaria disposto a perder a própria vida por causa de Cristo? A perder a própria vida cruentamente, violentamente por causa de Cristo? Então, muitos cristãos perseguidos, o bispo foi preso, foi enviado então a Roma, onde ele seria lançado às feras, e diz que os cristãos começaram a se organizar para salvar a vida de Santo Inácio. De salvar a vida, começaram a se organizar para salvar a vida do velho bispo, que tinha quase 80 anos, para que ele não morresse comido pelas feras. E o bispo, por sua vez, ele ia escrevendo cartas para as dioceses por onde ele passava,
pelas cidades por onde ele passava e que tinha ali uma diocese ou um bispo, ele ia escrevendo aos cristãos para motivá-los à fé, para que eles não desanimassem diante das dificuldades, para que eles não arrefecessem, para que eles não esfriassem no fervor, no ânimo, na coragem, no desapego de si mesmo, e para que eles não inventassem de querer livrá-lo da honra de morrer por Cristo, porque os cristãos de Roma, que tinham uma influência maior, estavam tentando, ou pagando, ou por meio de influência de pessoas mais conhecidas, de tentar livrar o bispo, para que ele não viesse a ser morto, sendo comido pelas feras. Percebe aqui, meus irmãos, que por que é que os cristãos de Roma estavam fazendo isso? Por que é que os cristãos de Roma queriam livrar Santo Inácio de Antioquia de morrer? Por quê? Porque o amavam, porque queriam bem a ele, não é verdade? Estamos todos de acordo que porque os cristãos de Roma gostavam muito daquele bispo, sabiam que era um homem de Deus, queriam fazer-lhe este bem. Só que, meus irmãos, existe uma hierarquia nos bens. Existem coisas boas, mas existem coisas melhores. Existem bens para este mundo, mas existem bens para a eternidade. Não só os pecados podem nos impedir de abraçar a vontade de Deus plenamente, mas até mesmo coisas aparentemente boas, coisas que não são más, elas podem nos impedir de abraçar plenamente a vontade de Deus. Então, pedir a Deus a graça de um amor oportuno por nós mesmos e pelos outros, porque o amor dos cristãos de Roma era inoportuno para Santo Inácio de Antioquia, e repito, era algo bom, isto é, tirar alguém, livrar alguém de um sofrimento em si, é algo bom, mas aquele bispo, aquele velho bispo, queria ter a honra de se oferecer em sacrifício a Deus. Então vamos pegar aqui essa palavra, essa afirmação, amor oportuno versus amor inoportuno, e vamos começar a aplicar a nós e aos nossos. Isto é, será que nós não estamos nos amando inoportunamente, inadequadamente? Isto é, estamos em nome de algum bem, estamos perdendo bens maiores e melhores. Para você alcançar algo interessante, você está perdendo aquilo que verdadeiramente importa. Percebe? Percebe que você pode perder o céu, não só pelos pecados, mas quando você volta os seus olhos para bens menores. Ou você pode causar um dano espiritual na vida de alguém, quando você só enxerga bens menores para ela. Então imagine um pai que, quando tudo aquilo que o filho pede, coisas lícitas que o filho pede, o pai dá, mas ele não tem educado o seu filho para a temperança, a capacidade de renunciar. Ele não tem ensinado o seu filho a sofrer, porque tudo aquilo que o filho quer, o pai dá. E repito, o filho não tem pedido nada de inadequado, mas o filho precisa de ser educado também para combater o bom combate, para ser um homem forte, para ser uma mulher forte. E para isso também o pai, a mãe precisam ter um amor adequado, isto é,
Não, eu não vou dar ao meu filho isto que ele pede, que não é nada de mal, é até algo interessante, mas eu quero dar ao meu filho algo maior. Eu quero dar ao meu filho uma lição melhor, de ele aprender a renunciar à própria vontade, de ele aprender a lidar com a frustração, porque ele se frustrará em outras ocasiões da sua vida, de ele aprender a renunciar isso agora, para alcançar algo maior amanhã. Então existem expressões de amor, mas que são totalmente inadequadas. Pois bem, então na carta, Santo Inácio, ele escreveu 7 cartas para 7 dioceses, para Policarpo de Esmirna, né, para a diocese, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Éfeso, para a igreja da Filadélfia, para a igreja dos Magnésios, para a igreja dos Romanos e para a igreja, né, para a diocese da Trália. Pois bem, nós temos essas cartas, aconselho a quem quiser depois, é só jogar na internet, cartas de Santo Inácio de Antioquia, e vocês terão acesso às 7 cartas que são uma riqueza espiritual. Leio aqui alguns trechos da carta que ele escreveu aos romanos, porque lembra, os romanos queriam impedir que ele morresse, e ele diz: eu morro por Deus com alegria. Já começa a dizer: olha, por favor, não tentem impedir o meu martírio, porque eu morro por Deus com alegria. Ora, a vida é um bem, pelo amor de Deus. A tranquilidade nesta vida é um bem, mas morrer por Cristo é um bem maior. E ora, nós estamos falando aqui de um bispo. O problema é, se nós estivermos fora do Espírito de Cristo, nós não iremos compreender esta palavra. Então, se você ouve isso, morrer por Cristo, sofrer por Cristo é algo bom. Se você não compreende essa palavra, você precisa pedir a Deus que venha em seu socorro com o Espírito Santo, para que você compreenda, isto é, esta vida é passageira. O bem maior é a minha salvação, é a minha união com Cristo. Ora, se existe amor no meu coração ao ponto de eu querer entregar a minha vida por Deus, não existe algo maior, não existe algo melhor. Então, Senhor, eu quero o melhor, eu quero aquilo que é mais importante. Concede-me o teu Espírito, concede-me o teu amor, para que eu esteja preparado para sofrer por ti, para, se necessário for, morrer por ti, porque esta é a condição. Se não for derramando o sangue propriamente dito, mas morrer por Cristo é a condição de ser discípulo de Cristo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Morrer é a expressão maior, mas não é morrer por Cristo quando por causa de Cristo renunciamos à nossa vontade. Não é de alguma maneira morrer por Cristo quando por amor a Cristo, pelos bens eternos e espirituais, eu renuncio a coisas e pessoas a que me sinto apegado. Não é morrer por Cristo quando eu morro para as minhas vontades, sejam elas vontades desregradas, sejam elas vontades até lícitas, mas não para mim. Isto não é para você. E eu morro para mim mesmo e digo: seja feita a vossa vontade nesta terra, como ela é feita no céu, no meu coração, na minha alma, na minha vida, seja feita a vossa vontade. Então, meus irmãos, nós precisamos contemplar a vida de Santo Inácio de Antioquia e pedir a Deus que nos conceda os mesmos sentimentos que ele. Ele é aquele, acho que a frase vocês vão lembrar, é aquele que diz assim: eu quero ser trigo de Deus
nas presas das feras, para ser um sacrifício santo e agradável. Ele quer ser trigo de Deus, que é triturado. Ele quer ser uma Eucaristia por amor a nosso Senhor. Meus irmãos, isso não é um dom natural, tá? Nós, por nós mesmos, nunca vamos querer morrer por amor a Deus. Isso, nós precisamos da graça de Deus, mas nós precisamos pedir a graça de Deus. Nós precisamos reconhecer que dentro do nosso coração existe um egoísta que não quer sofrer, que quer se dar bem em tudo, entendeu? Que quer dar um migué em Deus, e aí ter uma vida bem superficial e mesmo assim ir para o céu. Então, quando você reconhece que existe um malandro dentro de você, você precisa então se colocar com toda a sinceridade diante de Deus e dizer: Senhor, corrige-me para que eu te ame de verdade, sabendo que a correção de Deus vai doer. Não pense você que nós, pecadores e egoístas, não iremos sofrer com as correções de Deus, mas sabendo que a correção de Deus produz um bem maior. Então eu não quero simplesmente ir para o céu de qualquer jeito, porque quem quer ir para o céu de qualquer jeito, vai acabar de qualquer jeito indo para o inferno. Eu quero ir para o céu amando e amando muito, amando e amando com generosidade, e era esta generosidade que nós vemos aqui no coração de Santo Inácio, que mesmo vendo a possibilidade de ser salvo da morte, diz: eu não quero renunciar à oportunidade de derramar o meu sangue por amor a Cristo. Então ele diz: suplico-vos, palavras de Santo Inácio de Antioquia, suplico-vos, não demonstreis por mim uma benevolência inoportuna, um bem-querer inoportuno, um amor inoportuno. Não façam isso. Então, pais, peçam a Deus a graça de amarem os seus filhos de uma maneira adequada. Às vezes, para não magoar a filha, para não magoar o filho, os pais deixam até de corrigir. Por quê? Porque tem amor ao seu filho, mas é um amor inoportuno, se é que eu posso chamar isso de amor, porque é mais um egoísmo, um apego a si mesmo, de não querer perder aquele afeto. Então é um bem-querer inoportuno. Quando você de verdade ama, você corrige, mesmo sabendo que você pode até perder o afeto daquela pessoa, mas o que você não quer é perdê-la para Deus, porque o seu afeto, o seu sentimento, o seu amor é adequado, é oportuno, você é movido por caridade. Imagine aqui, meus santos, imagine você, uma pessoa vem a você, conta-lhe uma situação, aquela pessoa é muito querida a você, e você percebe que ela está no erro, e você não querendo corrigir aquela pessoa, porque ela vai ficar chateada, você ouve, você põe uma cara de paisagem, você até concorda com ela, mas você não a corrige. Você, por exemplo, você tem um amigo protestante, você tem um amigo espírita. Ora, se você ama o seu amigo, você deve com todo jeito, com toda a caridade, com todo o carinho, mas você deve tentar tirá-lo do erro, tirá-la do pecado. Se você crê, e eu espero que você, se você for católico, você nisso crê, que Jesus Cristo deixou uma única igreja aqui na terra, e esta única igreja deixada aqui na terra por nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja católica, e você vê uma pessoa a quem você quer bem, no caminho do protestantismo, do espiritismo, ou de qualquer outro caminho fora da igreja católica, você deve com muito jeito, com muita caridade, chamar aquela pessoa
para o caminho da verdade, para o caminho da salvação. Você é amigo de um casal que é ajuntado, eles não são casados na igreja, mas é um casal muito gente boa. Um casal boa praça, amigos, assim, gente boa mesmo. Ora, e você então, para não perder a amizade deles, porque você tem medo de se entrar nesse assunto tão delicado, você vai perder a amizade, aí você não toca no assunto, você desfruta da amizade deles, passeio, às vezes um encontro à noite, um jantar, você desfruta da amizade, mas sabendo, se você for católico, você sabe que eles estão no pecado. Você não diz nada, porque o seu afeto é inoportuno. Você não quer o céu para eles. Você quer apenas um bem aqui da terra. E estamos de acordo que a amizade é um bem. Mas você percebeu que é um bem menor. Você está querendo a amizade com você, mesmo que não haja amizade com Deus. Isto é, a sua hierarquia de bens, a sua hierarquia de valores está totalmente inadequada. Aí vem o seu filho com a namoradinha, com quem você sabe que eles estão tendo vida íntima, e ela é muito legal, é uma boa menina, ou vice-versa, o rapaz é um bom rapaz, e você, para não criar um clima diferente, você nunca, jamais, sequer toca no ponto de que, meus filhos, vocês estão ofendendo a Deus e agradando ao diabo com esta prática de vida que vocês estão tendo. Se vocês morrerem nessa situação, vocês se perderão. E eu amo tanto vocês, eu amo tanto você, minha filha, como amo meu filho, ou vice-versa. Eu amo tanto você, meu filho, como minha filha, e eu quero o céu para vocês. Não progridam nesse caminho, arrependam-se, confessem-se, busquem a Deus, mudem de vida, porque você diz isso, mesmo sabendo que talvez o seu filho vai colocar um bico desse tamanho de raiva, com aquela conversa sem graça que você está levantando, mas você não sabe uma outra maneira de amar, senão segundo o Evangelho, senão segundo o coração de Cristo. Então, você tem amigos, e eles são maçons, e você não fala nada, mesmo sabendo que se ele é católico, ele está em pecado mortal, ele não pode comungar, porque é proibido para todo católico ser maçom, mas você não toca no assunto, porque ele é muito gente boa, padre, ele até ajuda a igreja nas festas, nas rifas, ele é quem mais compra. Aí então você, pelo bem de ter a ajuda financeira que ele dá, você faz pouco caso de que ele, não obstante isso, caminhe para o inferno. Você é um egoísta. A sua benevolência é total e completamente inoportuna, se é que eu posso chamar isso de benevolência, porque nem ouso chamar de amor. Então percebe, Santo Inácio, ele pede, amem-me, mas me amem com benevolência, amem-me, mas me amem de uma maneira que o amor de vocês concorra para a minha salvação eterna. Então, pais, amem seus filhos e amem muito, mas os amem de tal maneira que o amor de vocês concorra para a salvação deles. Amigos, aqui, meus santos, amem muito os seus amigos, mas amem de tal maneira que o amor de vocês seja uma ajuda para eles irem para o céu. Namorados, noivos, amem muito os seus namorados, as suas namoradas, mas amem de tal maneira que o amor de vocês concorra para a salvação deles. Mas quando nós amamos mais os bens transitórios que os bens eternos, o nosso amor será sempre inoportuno, inadequado, inapropriado e até
danoso para nós. Então, continua, já vou terminar. Santo Inácio, estou lendo aqui a carta, começando a ler a carta de Santo Inácio aos Romanos, mas tem outras 6 que vocês podem depois ler. E ler esta carta aqui completamente, que eu vou ler apenas uns trechinhos. Então, ele continua: rogai a Cristo por mim, para que por este meio eu me torne um sacrifício para Deus. Então, ele está pedindo o quê? Rezem por mim, para que eu me ofereça a Deus. Não quero me livrar disso, porque é uma graça muito grande ser mártir, é uma graça muito grande morrer por Cristo. Então rezem por mim, para que eu me ofereça como um sacrifício, para que eu não me revolte no sofrimento, para que eu não perca a fé em meio à dor. Quantas vezes nós visitamos alguém que está sofrendo, e nós já vamos de imediato, o quê? Dizendo que vamos rezar para que ela se cure, para que aquele problema desapareça, quando nós com muito jeito, mas aqui cuidado, com muito jeito, poderíamos o quê? Levar aquela pessoa a pelo menos enquanto aquele sofrimento durar, a Deus oferecer aquele sofrimento, para pelo menos enquanto aquele sofrimento durar, ela oferecer a Deus aquele sofrimento e vivê-lo com virtude, com paciência, com abnegação, com aceitação da vontade de Deus e sem problema nenhum, concomitantemente procurando a cura se for possível. Mas o problema é que nós queremos nos livrar imediatamente de todo e qualquer sofrimento, porque todo e qualquer sofrimento, nessa mentalidade hedonista que só busca o prazer, todo sofrimento é mau. Quando para o cristão, quando o sofrimento é vivido por amor a Deus, ele não apenas é bom, como ele é boníssimo. Então continua Santo Inácio, e ele vai dizer, olha aqui, quem é que estaria disposto a escrever embaixo, a assinar o próprio nome, depois desta frase de Santo Inácio: nem as delícias do mundo, nem os reinos terrestres são vantagens para mim, mais me aproveita morrer em Cristo do que imperar até os confins da terra. Muito mais importante para mim, muito mais vantajoso para mim é morrer por Cristo do que ser um imperador, do que imperar nos reinos da terra. Meus irmãos, eu sei, e não sejamos ingênuos, nós não temos por nós mesmos esta sabedoria, mas nós podemos pedir: Senhor, concede-me esta sabedoria, para que da mesma maneira como Santo Inácio viu aquele tesouro escondido e estava disposto a vender tudo para comprá-lo, e vender tudo aqui significa o quê? A trocar o seu próprio sangue por aquele tesouro que ele viu, que era morrer por Cristo, porque naquele morrer por Cristo consistia o seu verdadeiro nascimento. Que eu também veja, Senhor, que eu também seja socorrido por essa sabedoria. Concede-me, Senhor, esta sabedoria que foi abundante nos mártires, nos santos, nos homens e mulheres que se deixaram guiar pelo Teu Evangelho. E ele vai dizer: o meu nascimento está iminente. Isto é, quando é que ele vai nascer de verdade, nascer para Deus? Quando ele morrer por Deus. Então, por favor, não queiram que eu morra, não impeçam que eu viva. E aqui ele muda os termos: não queiram que eu morra, não me impeçam de morrer por Cristo. Não impeçam que eu viva, não impeçam que eu entregue a minha vida a nosso Senhor. E ele vai dizer, e com isso termino: o príncipe deste mundo, o diabo, o príncipe deste mundo deseja arrebatar-me e corromper meu amor para com Deus. O diabo sempre quer fazer isso com todos nós. Ele quer nos levar para o inferno, ele quer nos arrebatar, e ele quer corromper o nosso amor. Isto é, quando uma generosidade brota do nosso coração,
ele quer fazer apagar, ele quer abafar, ele quer corromper, ele não quer que nós amemos de verdade. Quando nós começamos então a nos abrir a esta sabedoria, vem um pensamento: loucura, radicalismo, desequilíbrio, fanatismo. Isso que o padre está dizendo é loucura. Você não precisa sofrer dessa maneira para amar a Deus. Você não precisa de tudo isso para agradar a Deus. E nós, meus irmãos, nós não estamos aqui na questão de se precisa ou se não precisa. Nós estamos aqui dizendo que quando nós estamos movidos pelo amor, nós queremos amar a Deus com toda a radicalidade. Quando nós vemos a oportunidade de amar a Deus profundamente, uma pessoa guiada pelo amor, ela não quer renunciar àquela oportunidade por nada. Por quê? Porque a medida do amor é amar sem medida. Quando o Santo Inácio de Antioquia viu que Deus lhe dava a oportunidade de morrer por Cristo, derramando por ele o seu próprio sangue, ele não quis trocar esta riqueza, esta graça por nada neste mundo. Que nós então peçamos a Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, a Santo Inácio de Antioquia, que eles intercedam por nós, para que nós também, quando Deus nos der a oportunidade de amá-lo com generosidade, que nós nos agarremos a esta oportunidade e não a troquemos por nada neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.